Está começando o Caxias Conversa, podcast da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, que tem como principal objetivo levar até você as informações do Parlamento caxiense, mas também aquelas que fazem a diferença. Em 2024, nós inovamos e trouxemos diversos assuntos ao longo do ano no podcast, no esporte, nosso voto, nossa voz e também nos episódios de saúde, como esse, por exemplo, hoje, que é o último de 2024. E a gente vai encerrar super bem esse podcast, episódios de saúde, porque nós vamos falar da mente e do corpo, para finalizar o ano de 2024 e iniciar 2025 com o pé direito. Quem está comigo hoje nesse podcast é a terapeuta holística Josi Catafesta e nós vamos falar mais sobre como as terapias podem auxiliar a gente a ter uma vida mais harmônica, mais leve, mais tranquila. E claro, né? Se a gente tiver alguns problemas no meio do caminho, como que a gente pode saber lidar com eles? A gente vai falar a partir de agora, então, com você, Josi. Muito obrigada por estar aqui no último episódio de saúde de 2024. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Rafa. É um prazer imenso estar aqui contigo para fechar, né, todo esse ano de trabalho lindo que vocês fizeram. Obrigada. Josi, vamos começar para quem está nos acompanhando, seja através do nosso canal 16 da NET, no nosso canal do YouTube ou por meio das plataformas de áudio, o que é a terapia holística e como ela se difere de uma terapia convencional, de uma medicina, por exemplo. Certo. Bom, Rafa, a terapia holística, ela é uma abordagem terapêutica que vai trabalhar o ser humano como um todo. Ela vai olhar para o ser humano em sua totalidade. Ela não separa, por exemplo, só o corpo, a mente e o espírito. Ela procura encontrar a causa raiz do que está acontecendo com a pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa com depressão. Nós sabemos que uma pessoa com depressão, ela é uma pessoa que é mais pessimista, que está mais desmotivada, é uma pessoa mais entristecida, que pensa mais negativo, né? A gente sabe disso. Mas a depressão, ela pode ter acontecido por diversos fatores, como, por exemplo, um trauma, uma frustração, podem ter crenças limitantes e isso pode impedir a pessoa de conseguir caminhar com a sua própria vida. Então, nós sabemos que a depressão, por exemplo, ela é um desequilíbrio que acontece não só no físico, mas no mental, no emocional e no espiritual. Então, a terapia holística, ela vai olhar justamente para a causa, ela não olha só para os sintomas. Isso é muito importante, porque todo sintoma tem a sua causa. Então, quando a gente trata já diretamente a causa, esses sintomas podem amenizar e podem sumir. Com certeza. Por isso que as terapias holísticas, elas ajudam bastante. Porque elas atuam justamente no ponto de desequilíbrio. E a verdadeira finalidade das terapias holísticas é justamente trazer um conforto, trazer um bem-estar. E existem inúmeras terapias, diversas, existem muitas ferramentas. E todas elas agem justamente para que a gente tenha esse bem-estar, que a gente encontre um ponto de equilíbrio na nossa vida. Isso que eu ia pedir para ti, Josi, são diversos os tipos de terapia, você trabalha com algumas. Gostaria que você falasse quais são os tipos que tu trabalha. Bom, são diversas, como tu mesma disse. Tem ferramentas que nós usamos que servem para muitas situações, né? Por exemplo, se tu chegar para mim e disser, Josi, eu não quero falar nada da minha vida, mas eu quero que tu me ajude, eu quero melhorar. Nós também temos ferramentas para atuar dessa forma. Existem ferramentas, por exemplo, que vão estar atuando em limpezas de casas, de ambientes, de empresas, de estabelecimentos comerciais, porque a gente precisa entender que não somos só nós que precisamos de tratamento. A nossa casa, ela precisa também. Porque como tudo é energia, acontece muito essa troca. E tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente escuta, todos os desafios que nós passamos, fica energeticamente preso dentro de casa. Fica preso nos móveis, nos objetos, nas paredes. Então, muitas vezes, a pessoa ela está desequilibrada, mas o ponto de desequilíbrio pode estar principalmente na casa dela, porque ela pode ter portais abertos.
E quando nós temos portais abertos, podem entrar muitas coisas ruins, podem entrar formas, pensamentos, seres obsessivos. Isso pode fazer com que a pessoa fique mais desequilibrada emocionalmente, mentalmente. Então, tudo depende. Na verdade, quando a gente começa esse caminho de tratamento energético, através das terapias, a gente não consegue mais parar. A gente sempre quer ir mais a fundo, nós sempre queremos entender alguma coisa a mais. Existem ferramentas, por exemplo, que nós usamos só para negócios. Né? A gente trabalha o campo dos negócios das empresas. A gente sabe que é um momento assim que muitas enfrentam bastante dificuldades e às vezes elas não sabem como agir, como elas devem proceder, o que está acontecendo. O comercial não funciona, as vendas estão paradas, os clientes desapareceram, né? Então essa ferramenta, ela abre o campo energético do negócio e ela vai avaliar todos os setores do negócio. Como está o comercial, como está o administrativo, como está o financeiro, como estão as vendas, qual a conexão do negócio com o dinheiro. É uma avaliação que a gente faz muito profunda, dependendo, claro, né, dos setores de cada empresa. E esse mapa, digamos assim, ele também pode, e ele funciona muito bem, para um profissional autônomo, para alguém que quer expandir um pouco as suas vendas, para quem busca um pouquinho mais de sucesso profissional. Então, é bem dentro de tudo isso, sabe? É dependendo daquilo que a pessoa traz para mim. Porque muitas vezes elas chegam para mim e dizem assim, olha, minha vida não tá legal. A minha vida não tá como eu gostaria que fosse. Como que tu pode me ajudar? Elas não sabem por onde começar. Então, através de uma conversa, a gente consegue escolher juntas, né? Qual o caminho a traçar. Porque às vezes tu abre uma ferramenta e aparece justamente os portais abertos na casa. Outras vezes aparece que a pessoa está com a aura fechada, que ela está com a aura desprotegida, que ela está com a aura aberta, que ela está com a aura desprotegida. A nossa aura precisa ficar fechada para que ela esteja bem protegida, né? Pode ser que a pessoa esteja com uma aura diminuída, então ela é aquela pessoa que tem dificuldade de cocriar, é uma pessoa assim que ela acaba pegando a energia do espaço, dos locais, dos ambientes. Então tudo é uma avaliação dentro daquilo que a pessoa precisa. E olha, todos nós estamos passando por muitas dificuldades, muitos desafios. Não tem quem esteja 100% bem hoje em dia. Até porque chegou um ponto em que a gente precisa reconhecer quem realmente somos, né? E isso causa muita dúvida. Então, elas vêm como um suporte para que a gente entre em contato com a nossa verdadeira essência, para que a gente desenvolva o nosso autoconhecimento. E eu, como terapeuta, é algo que eu procuro muito direcionar para as pessoas que passam comigo, sabe? Essa questão de autoanálise, de autorresponsabilidade, de entender quem realmente são, porque a partir do momento em que a gente começa a compreender tudo isso, a gente entende que todas as limitações que nós vivemos fomos nós quem criamos. Então pensa no poder que temos. Se temos o poder de criar tanta dificuldade, tanta coisa ruim que não queremos, imagina o poder ilimitado que nós temos dentro de nós mesmas, de poder criar uma vida próspera, abundante, feliz, equilibrada em todas as áreas da vida. Sem dúvida nenhuma. Você falando aqui me trouxe vários questionamentos, mas vou começar por... A gente traz, às vezes, algumas crenças limitantes dos nossos antepassados, dos nossos pais, e a gente carrega para a nossa vida. E isso pode nos prejudicar? Muito, muito. É importante nós entendermos que tudo que nós sabemos, nós aprendemos com alguém. Né? Seja com os nossos familiares, dentro do ambiente escolar, do sistema religioso. E nós trazemos essas crenças, não só de momentos de quando éramos crianças que estão lá no nosso subconsciente. Nós trazemos nossas crenças também de vidas passadas, de situações que aconteceram em outras vidas. E tudo isso acaba atuando a nível consciente e inconsciente. E isso faz com que a gente se sabote, com que a gente não conquiste aquilo que a gente realmente gostaria. Muitas vezes, por exemplo, né, você não tem o sucesso que você busca na tua área profissional e tu não entende muito bem o porquê.
Mas é aí que entra o ponto da terapia holística, que pode, né, de todas as terapias, que podem te contribuir para esse teu momento. Te ajudar a ter mais clareza sobre como você está agindo, o que você tem pensado, no que você tem focado e trazer tudo isso mais à consciência. Com certeza. A gente fala de terapias, seja qual for, né? Elas são atividades complementares dentro da medicina. Já é comprovado de que sim, uma terapia ela contribui muitas vezes para a cura de uma doença. Às vezes as pessoas estão buscando essa cura e não conseguem através do medicamento, e as terapias auxiliam muito, não é mesmo, Josi? Sim, a gente sempre orienta que jamais se deve deixar que se faça, né, o tratamento convencional com os médicos. Nossa, isso é muito importante, porque quando está manifestado no físico, a gente precisa do medicamento. É importante que as pessoas tenham esse conhecimento. Mas as terapias, elas vão agir no sutil, elas vão agir no campo energético, elas vão trabalhar todos os desequilíbrios que se encontram lá. E nós sabemos que muitas das doenças, elas se manifestam no corpo físico por conta do desequilíbrio do campo energético. Então, tudo se manifesta primeiro no sutil para depois se manifestar no físico. Com certeza. Josi, o ano de 2024 ele foi bastante difícil, como você mesmo disse, para todos, né? A gente teve a maior catástrofe que o Brasil já teve, que foi as enchentes no mês de maio, aqui no Rio Grande do Sul, que assolou milhões de pessoas. Muitas famílias perderam suas vidas, perderam suas coisas, perderam suas histórias. Dentro da terapia holística, como que isso é visto, essas perdas, essa água toda que a gente teve, que a gente sentiu no mês de maio? Foi uma situação muito lamentável, muito comovente. Não teve quem não olhou para as suas coisas, tentou separar alguma coisa para poder contribuir, né? Eu acho que é muito triste tudo isso, mas por um lado mostra o quanto nós somos humanos. O quanto a gente tem aquela capacidade de desapego. E eu acho que o principal motivo, aquilo que a gente mais deve buscar nesse momento é isso, sabe? Se desapegar. Porque nós somos seres humanos muito apegados. Apegados a pessoas, apegados a objetos, apegados a sentimentos. E o apego, ele impede com que a gente possa viver novas histórias. Tu pode ver, tem muitas pessoas que são apegadas ao passado. Vivem o tempo inteiro lembrando de coisas que já foram, de situações que já aconteceram. E quando a gente age dessa forma, a gente vive as mesmas emoções, os mesmos sentimentos e continua vivendo a mesma história de vida. Então não tem como tu conseguir dar um passo além, pensar no teu futuro, se tu não parar de olhar para o teu passado. Teve uma frase que eu escutei uma vez que dizia assim: olhar para o passado é a mesma coisa que estar caminhando, bater numa porta e reclamar porque estava de costas. Então, é algo mais ou menos relacionado a isso, né? Nós precisamos ter muita empatia. A empatia é algo que faz parte de quem procura muito trabalhar todas as suas questões internas. Mas também a gente deve focar no momento presente, sabe? Não ficar remoendo o que foi lamentável, mas tentar usar aquela força interna que todos nós temos para conseguir seguir em frente, para conseguir construir um futuro melhor. Porque o nosso futuro, ele é construído através do nosso presente, através do que pensamos, através do que sentimos, de como agimos. Então, para criar um futuro melhor, é necessário que nós estejamos no momento presente, porque é aqui que a vida acontece. A vida não acontece no passado, a vida não acontece no futuro. Com certeza. E estar no presente é bem importante. Quando a gente se conecta com o presente, a gente consegue viver melhor as coisas que estamos vivenciando naquele momento, né, Josi? Quem acompanha a Josi nas redes sociais vê muito os trabalhos que ela faz, e você trabalha muito com cristais, com pedras, né? E cada pedra tem um significado. Queria que tu falasse um pouquinho mais a respeito, se é bom a gente ter pedras em casa, se é legal, o que elas trazem, por que você usa as pedras? Então, dentro dos trabalhos, nós usamos muito as técnicas da radiestesia radiônica. E os cristais, eles são usados para emitir a energia necessária.
Mas a gente entende que o cristal é uma coisa da natureza. E o que é da natureza deve ficar na natureza. Então, muitas técnicas atualmente estão substituindo os cristais por sementes. E as sementes tu devolve para a terra, né? E lá a terra se encarrega do que precisa. Mas os cristais, eles têm a capacidade de emitir a energia necessária que nós estejamos precisando. E não é você. Não é você que escolhe o cristal, é o cristal que te escolhe. Quando você vai num local, você vai com a ideia, por exemplo, de pegar um quartzo rosa. Daí você chega lá, você olha aquela pedra parece que fica te olhando, fica te chamando. É porque a tua energia, ela ressoa muito com aquela pedra. Então, os cristais, eles têm por finalidade, dentro dos trabalhos, dentro das terapias, emitir a energia necessária para a pessoa, para aquele momento dela, para aquilo que ela está precisando. E quando a gente tem esses cristais, quero que tu explique para quem está nos acompanhando. A gente não pode deixar que as outras pessoas toquem neles, porque daí pega as energias das outras pessoas. Como é que funciona esse cuidado? Precisa ter um bom cuidado. Por exemplo, se você for na loja e você adquirir um cristal, é necessário que tu pegue esse cristal, que tu limpe esse cristal. Você pode, dependendo do cristal, colocar num pouquinho de água com sal grosso. Tem cristais brutos que a gente não deve molhar, tem outros que a gente não deve usar o sal grosso. Então, é um livro que a gente precisa ter, assim, de informações a respeito de cada um. E tem cristais que você pode, sim, colocar no sal grosso, deixar uma horinha aí, um pouquinho menos, e depois você coloca esse cristal na terra ou você coloca ele no sol. Eu não gosto de usar no sol direto, eu gosto de usar assim mais na sombra, porque tem cristais que acabam perdendo um pouquinho do colorido deles, né? Ou você pode deixar uma noite na lua e esses cristais, então, eles ficam energizados. E a partir daí, eles estão aptos a serem usados. E não é bom que as pessoas peguem os teus cristais, porque o cristal teu, ele tem a tua energia, ele serve para ti. Claro, se chegou uma pessoa sem querer, mexeu, tudo bem. Depois você higieniza novamente, né? Ou então uma criança também. Mas outra forma de higienizar o cristal também é uma pedrinha que a gente compra, que a gente chama de selenita branca. Então, você pode colocar os teus cristais em cima da selenita branca, que ela mesma faz esse processo de limpeza. Ou então, usar um incenso ou algo nesse sentido, que funciona também para as limpezas dos cristais. Mas é bom nós termos dentro de casa cristais, sim. Eu gosto bastante. Um que qualquer pessoa pode ter. Quartzo rosa. O cristal do amor. Cristal do amor. Cristal do amor. E a gente deixa onde? Onde você sentir de deixar. Pode deixar no teu quarto, pode deixar na sala, em cima de um aparador. Bacana. Quando a gente fala de cristais, quando a gente fala de energia, a gente fala muito de espiritualidade. E espiritualidade não tem nada a ver com a religião. Indiferente da religião, é ter a nossa crença, ter a nossa fé. E isso, consequentemente, vai nos deixar mais ativos e com mais saúde. Josi, com certeza você acredita que quanto mais a gente trabalha a nossa espiritualidade, muito melhor a gente vai estar com a nossa saúde, com a nossa mente, com o nosso corpo? Exatamente. A espiritualidade é a base de tudo. E como tu mesma disse, espiritualidade é uma coisa, religião é outra. O que a gente entende é que as religiões, elas dividem um pouquinho. Não quero dizer que a Igreja Católica seja certa, que os evangelistas sejam errados. Não é nada disso. Mas o que a gente entende? Que Arcanjo Miguel é um só, que Deus é um só, que Jesus é um só, Mãe Maria é um só. Os arcanjos são um só. O que acontece dentro das religiões é que eles tomam nomes diferentes. Por isso que muitas vezes tem essa divisão. Mas a espiritualidade é a base de tudo. Ela é a base do autoconhecimento. E se você tem o autoconhecimento, você para de agir através dos teus gatilhos. Você começa a não ser tão reativa. Se você tem a sua espiritualidade em dia, você está conectado com a tua verdadeira potência, com a tua verdadeira capacidade. Porque todas as vezes em que a gente não tem a nossa espiritualidade em dia, a gente se desconecta um pouquinho do nosso espírito. E é aí que nós vamos deixando as portas abertas para as coisas ruins e para as coisas negativas acontecerem na nossa vida. É aí que a gente dá oportunidade também para que as doenças aconteçam, porque a gente desequilibra o nosso campo energético. Então, ter a espiritualidade em dia é ter saúde mental.
É ter inteligência emocional. É você saber que não é só rezar. É você se conectar com o teu mestre interno. Com aquele mestre que habita dentro de ti. E todos nós temos esse mestre interno. Todos nós temos essa sabedoria que é inata a todos nós. Só que a gente costuma ouvir o quê? A voz do ego. A voz do ego, ela está condicionada a tudo aquilo que você já viveu, a todas as experiências que você já teve, a tudo aquilo que você já assistiu, aquilo que você tem de conhecimento. E a gente precisa se desprender do ego. A gente precisa voltar o nosso sentir para o nosso coração, porque é lá que estão todas as respostas. Nós estamos acostumados, nós crescemos dentro de uma teoria, digamos assim, de que tudo é culpa do externo. Tudo é culpa da família, é culpa do pai, da mãe, do sobrinho, do tio, do vizinho, do governo, do estado. Tudo é culpa dos outros. E nós não temos culpa de nada. E quando a gente trabalha a nossa espiritualidade, a gente entende que tudo vem de dentro. Que o teu externo é só o reflexo do teu interno, do teu mundo interior. Então, ter espiritualidade é ter essa consciência de que você é um espírito vivendo uma experiência terrena. E esse espírito está aqui para aprender, para evoluir. E todas as vezes em que você não tem a tua espiritualidade em dia, você vive de qualquer jeito, sabe? Você vive de uma maneira assim que não te traz um significado maior. Você vive para pagar boletos, você vive dentro do mundo das ilusões, você vive dentro do mundo dos condicionamentos. Você não vive para a grandiosidade daquilo que você realmente é. Você não tem a tua essência manifestada. Então, ser espiritualizado é isso. É você ter a tua inteligência emocional, saber quais são os teus gatilhos, saber o porquê você age e reage desse jeito. É você ter saúde mental, trabalhar os teus pensamentos. Não adianta você pensar que você vai ficar 24 horas do teu dia positiva. Não é isso. Nós iremos passar por situações de dificuldade. Todos passam. Mas é sempre você encontrar um ponto de equilíbrio para você voltar para o teu centro e retomar a partir daí. E isso é muito importante, né, Josi? Porque a gente está no final de 2024 e aí a gente já pode pegar essas dicas, trabalhar a nossa mente, o nosso corpo, entender melhor, refletir sobre o que a gente fez ao longo de todo o ano para começar bem em 2025? Exatamente. Exatamente. É uma questão de consciência, sabe? Como eu estou tratando as pessoas com quem eu convivo, como eu tenho tratado o meu colega. As pessoas me dizem, mas eu ando muito irritada, mas eu ando muito nervosa, mas eu ando muito ansiosa. Por que acontece isso comigo? Acontece porque você precisa olhar para tudo isso. A gente pede por paciência, não pede? Como é que a gente vai exercitar a paciência se nós não passarmos por situações em que a gente precisa usar ela, né? É a mesma coisa o outro. Ai, porque o outro me provoca, porque o outro não faz como eu peço, porque isso, porque aquilo. O que tu precisa olhar? O que o outro está te mostrando que tu precisa olhar para mudar alguma coisa em ti para aquilo não te incomodar mais? É sempre com a gente, nunca é com os outros. Então, é essa reflexão que nós precisamos fazer, não diariamente, o tempo inteiro. Quando a gente faz isso o tempo inteiro, a gente está mais conectado com o nosso espírito. A gente passa por desafios, mas a gente entende que a gente não precisa sofrer para passar por eles. A gente pode passar por todos esses desafios de uma forma muito mais leve. E os florais de Bach? Como entra nessa história toda? Então, os florais de Bach são essências de flores. Como é que é? Florais de? Florais de Bach. Bach. A gente escreve Bach, mas a gente diz florais de Bach. São essências de flores. Teve um médico, que foi o Dr. Bach, que descobriu a essência das flores. E com a combinação dessas essências, ele percebeu que elas atuavam muito no sutil. E isso acabava trazendo muitos benefícios para nós aqui no nosso corpo físico, porque eles agem de uma forma em que ajudam a equilibrar muito o mental, o emocional, o espiritual também. Então, por exemplo, uma pessoa bastante ansiosa, né? Ela me procura, eu gostaria de fazer um floralzinho porque eu estou muito ansiosa.
Esse floral, ele vai ajudar em todas aquelas questões que estão fazendo com que ela se descontrole, com que ela não tenha aquela paz interior e que faz com que ela se sinta mais ansiosa. Então, eles agem no sutil para que isso reverbere em saúde no corpo físico. Então, existem florais de Bach para tudo que nós quisermos, sabe? Mas a gente tem uma técnica que acessa o subconsciente da pessoa e o próprio subconsciente mostra para nós quais são os florais que a pessoa precisa. Porque a gente encontra florais manipulados, já prontos na farmácia, mas a gente gosta de trabalhar desse jeito, de ver quais são os necessários para a pessoa naquele momento. E dependendo do tipo de personalidade da pessoa, a pessoa tem um floral que é dela único, exclusivo, que vai acompanhar ela por toda a vida. Não importa o que ela esteja passando, não importa qual a necessidade dos florais, esse floral sempre vai fazer parte do receituário dela. Então, é muito bacana quando a gente faz também esse trabalho, a gente entende um pouco melhor até como é a pessoa. Fazendo uma anamnese, né? A gente descobre esse floral e depois a gente pesquisa quais são os melhores florais para aquele momento dela. Então, e a gente pode utilizar sem contraindicação? Sim, não tem problema? Não tem problema nenhum. Os florais não têm contraindicação. Dependendo do momento da pessoa, dependendo do floral, a gente tem uma indicação diária. Dependendo, a gente tem outra indicação diária, né? Mas até os animaizinhos podem tomar florais. Até os bichinhos podem. Que bacana. O trabalho de uma terapeuta é o trabalho de uma psicóloga, né, Josi? Certamente você conhece muitas das histórias das pessoas para poder fazer os tratamentos e você atua também como uma psicóloga. Olha, eu sempre digo que antes da gente ser terapeuta dos outros, nós precisamos ser terapeutas de nós mesmos. E o meu caminho até aqui não foi um caminho muito fácil. Foi um caminho de bastante negação. Eu passei por muitos desafios. E eu mesma procurei esse caminho de entender melhor. Que não era possível, né? Uma pessoa passar por tantos desafios assim, enquanto outras, de repente... No meu olhar, porque eu não sei o que o outro passa. E olhar, de repente, para o outro e ver que ele estava bem. Que, apesar do que ele passava, ele se sentia bem. Enfim, era aquele olhar que a gente tinha. Mas a gente não deve se comparar com o outro. Eu só cito isso para dizer que eu buscava alguma coisa realmente, né? Que pudesse transformar a minha vida. Que pudesse me mudar. Porque eu entendia que tinha mais atrás de uma vida que a gente vive. Então, foi muito estudo. Já são 7, 8 anos que eu sigo nesse caminho. Que eu tenho buscado informações, que eu tenho procurado leituras, que eu tenho procurado entender um pouco melhor a questão da mente, a questão das emoções, como funcionam. Então, todas as pessoas que chegam para mim, elas me trazem muito aprendizado. Eu aprendo muito com elas. Porque quando a gente trata da outra pessoa, a gente diz, olha, eu também acabo me identificando um pouquinho aqui. Isso serve para mim também. E o nosso trabalho, ele é diário. Não importa se tu tá dentro de uma terapia ou não, se tu tá fazendo uma terapia ou não, é do ser humano, é se melhorar como ser humano. Então é sim. E eu digo que as terapias, elas fortalecem muito o nosso lado psicológico, porque elas ajudam que a gente desenvolva mais amor, mais perdão, mais empatia e mais amorosidade. Sem dúvida. Um tratamento com você dura quanto tempo? Então, eu não trabalho assim com hora marcada, né? O que eu faço são os atendimentos diários. Eu trabalho tudo à distância, porque quando a gente entende que tudo é energia, não existe tempo e não existe espaço, não existe hora, não existe dia. Então, eu faço os atendimentos diários. Eu vejo durante o meu dia qual a minha condição de atendimento. Eu faço tudo à distância. A pessoa entra em contato comigo e a gente combina o atendimento. Eu faço todo o atendimento e depois eu gravo em áudio e mando tudo para a pessoa. E a pessoa entende perfeitamente bem, tudo bem direitinho, porque eu falo bastante. Eu gosto de falar bastante para que a pessoa entenda, sabe? Porque não existe transformações sem desafios. Todos nós precisamos, infelizmente, passar por os desafios para que as mudanças aconteçam na nossa vida. Tem uma lei do universo que é a lei da evolução e do crescimento. E ela diz que nada cresce na zona de conforto. Então, são necessários os desafios para que a gente consiga
mudar aquilo que precisa mudar. A gente quer uma vida diferente. A gente quer saúde diferente, uma saúde mais saudável. A gente quer relacionamentos equilibrados, harmônicos. Nós queremos uma vida financeira equilibrada. Só que quando a gente não faz as mudanças que nós precisamos, e são essas mudanças internas, a gente vive sempre as mesmas situações. Sempre as mesmas situações. Josi, isso tem a ver com ser positivo e pedir ao universo aquilo que a gente deseja? Então... Você fala muito disso também nas suas redes sociais, né? Só que na verdade, assim, a gente não deve pedir pro universo. Ah, não? Oi? Não. Eita. Quem pede uma coisa que não tem. Entendi. E o universo não tem como te dar alguma coisa que você não tenha. Alguma coisa que você não seja. Então, eu sempre digo que pra gente pedir pro universo, a única oração que funciona é a da gratidão. É você agradecer por já ter aquilo. É você se ver vivendo aquela vida. Se você está passando por algum tipo de problemas de saúde, você precisa começar a pensar que você é uma pessoa saudável. Mas não é só pensar. Você precisa sentir. Porque nós somos uma estação de rádio. Nós emitimos uma energia que vai gerando uma frequência. Essa frequência, ela se sintoniza com tudo na vida. Então, se eu vibro dentro da dor, do sofrimento, da tristeza, da raiva, do ódio, da indignação, da culpa, da mágoa, eu vou atrair para minha vida exatamente as mesmas coisas. Entende por que da mudança? Porque a gente precisa mudar o nosso padrão energético. Quando a gente quer, por exemplo, um carro, né? Eu quero um carro. Aí eu levanto de manhã e eu mentalizo aquele carro. Suponhamos, eu quero aquele carro vermelho com bancos de couro. Aí eu me imagino segurando a mão no volante. Eu coloco uma música a todo volume. Me vejo passeando naquele carro, levando minha família para passear. Nós vivendo momentos incríveis dentro daquele carro. É sobre isso. É você ter certeza que aquele carro vai chegar para você. Mas você precisa fazer a sua parte também. Não é ficar em casa sentado esperando que caia nos braços, né? Nós precisamos de ação para isso. Quando você entrega isso para o universo te devolve. O problema é que nós precisamos sustentar essa energia. Aí ao longo do dia, o que acontece? Você briga com o teu marido, você se irrita com o teu filho, você reclama do preço do mercado, você briga com a vizinha na rua, você não sustenta a energia necessária. Então, é uma questão de paradigma que precisa ter aí. Porque o universo não nos nega nada, ele nos dá tudo o que somos. Tudo o que somos. O problema é sustentar essa energia. Então, é trazer para a consciência com relação a isso. E claro, como eu falei, nós não conseguimos ser positivos 24 horas do nosso dia. Nós passamos por dificuldades, por perrengues, digamos assim, né? No trânsito, enfim. Mas é tu voltar para o teu centro. Voltar para o teu ponto. Porque todas as vezes em que tu lança um pedido para o universo e depois tu acaba reagindo daquele jeito, tu cancela aquele pedido. É como se tu cancelasse, tu mandasse outra informação. Pode cancelar porque mudou a minha energia, agora ele não cabe mais para mim, ele não serve mais para mim. Aí no outro dia tu vai lá e tu começa tudo de novo. Tu pede de novo, né? Tu agradece por ter aquilo, tu se vê com aquilo. Acontece uma situação de novo, tu cancela de novo. É aquilo que a gente chama de efeito Zenão. O efeito Zenão, ele funciona quando tu, por exemplo, coloca o leite para ferver. Tu fica olhando aquele leite, cuidando daquele leite, cuidando daquele leite. No momento de descuido, o que acontece? Sobe. O leite sobe. É exatamente assim. E a escassez, como é que funciona? A escassez, ela é um sentimento. Um sentimento. Pensando no outro lado, pensando no oposto da escassez, a gente tem o quê? A abundância. E o que é abundância? Abundância é você olhar e saber que tudo está disponível para ti. Que tudo existe no universo e que você pode ter tudo. Existem muitas coisas que nos levam, digamos assim, a nós sermos escassos. Muitas coisas. Algumas são as crenças limitantes que nós já falamos, né? Por exemplo, com relação ao dinheiro. Quantas vezes a gente não ouve dizer que dinheiro não dá em árvore, que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro é sujo, que é difícil ganhar dinheiro? Quantas vezes a gente coloca peso sobre isso, né? Então, aí são as crenças que estão enraizadas. Mas não é só sobre isso. Uma pessoa abundante, ela é uma pessoa que tem autoestima elevada.
Uma pessoa que tem a autoestima elevada é uma pessoa que não cria codependência emocional. Ela é uma pessoa bem resolvida. Ela é uma pessoa que se banca de todas as formas. Uma pessoa com autoestima bem elevada é uma pessoa que sabe dizer não para o outro e sabe dizer mais sim para si mesma. Sabe dizer sim para a vida. As pessoas confundem muito essa questão da autoestima. As pessoas acham que a autoestima é chegar na frente do espelho, se produzir, arrumar o cabelo, colocar uma roupa bonita. É também. Mas você vai estar cuidando do teu externo. E o teu interno como está? Como está a questão de depender da validação do outro? De esperar que o outro faça por ti a mesma coisa que tu está fazendo pelo outro. É reconhecer isso. É reconhecer a tua potência. Reconhecer a tua capacidade. De novo, reconhecer os teus dons, os teus talentos. Porque as pessoas, elas querem muito amor, mas elas vivem mendigando por um amor. Elas querem abundância, mas elas vibram na escassez. Elas querem ter saúde, mas elas têm medo da doença. Então, é sobre isso, sabe? Quando nós temos autoestima, nós nos empoderamos. Aí, nada nos abala. Com a baixa autoestima, a gente sempre vai deixar uma porta aberta para as coisas ruins, para as coisas negativas acontecerem na nossa vida. Por quê? Porque quem não tem autoestima não consegue entregar e receber para si mesmo em primeiro lugar. E tem mais um ponto aí também. Tem questão de merecimento. E o merecimento, antes dele ser um sentimento, ele é uma atitude. Ele é uma postura. Existe muita diferença entre você achar que você é merecedor e você se sentir merecedor. Quando a gente não se sente merecedor, nós não estamos com o nosso real poder nas mãos. Nós enfrentamos relacionamentos que são desequilibrados. Nós não temos autoestima. E nós realmente recebemos aquilo que menos merecemos. Ou então não recebemos o que merecemos de fato. E a gente não consegue agir em prol daquilo que a gente realmente quer, sabe? Então, é um conjunto de fatores que agem ali na escassez. Uma pessoa escassa, ela pode ter 10 milhões de reais na conta dela e simplesmente ir no mercado e se privar das melhores comidas, das melhores opções. Ela pode simplesmente pedir descontos. Uma pessoa escassa é uma questão de mentalidade, que precisa mudar isso. Muito bacana. Jô, se a gente está quase indo para o final do nosso podcast, mas eu não queria deixar de falar com você sobre 2025. A gente falou muitas coisas que a gente deve parar agora, pensar e refletir, né? O que a gente vai levar para 2025? Isso aqui fica em 2024, foi bom enquanto durou. O que eu levo para 2025? Então, para a gente finalizar, qual o recado que tu deixa para quem está nos ouvindo, nos vendo, a respeito de a gente pensar na gente e seguir este novo ano que se inicia? Então, falando um pouquinho sobre 2025, nós sabemos que é um ano de muitas mudanças. Será um ano de muitas transformações. É um ano em que a gente vai encerrar muitos ciclos e iniciar outros. Mas toda essa informação vem se você realmente fizer a tua parte. Então, é sobre isso. É sobre você se reconhecer quem você realmente é. Reconhecer os teus padrões de pensamentos. Reconhecer os teus verdadeiros sentimentos, fazer uma autoanálise sobre tudo aquilo que você viveu, sobre todas as coisas que aconteceram, olhar para os pontos que você precisa mudar, porque todos nós precisamos mudar. Ninguém é perfeito. Nós estamos aqui para nos melhorarmos a cada dia. Então, é necessário que a gente dê esse passo, sabe? Que a gente comece a olhar mais para as nossas qualidades do que para os nossos defeitos. Porque nós somos muito duros, muito críticos, muito inflexíveis com nós mesmos. Se você for para frente do espelho, a primeira coisa que tu vai olhar é para alguma coisa que te desagrada. Não é para aquilo de bonito que tu tem. E a gente precisa voltar e reconhecer a nossa beleza. É a partir daí que a gente começa a dar o primeiro passo para que a nossa vida mude. Que bacana. Josi, muito obrigada por você ter estado com a gente nesse último episódio de 2024. Te desejo um Feliz Natal a ti e a tua família e um 2025 de muita prosperidade.
Muito obrigada, Rafa. Eu desejo mesmo a ti e desejo a todos que nos escutam que realmente, possam ter um ano infinito de muitas realizações, de muitas bênçãos, de muitas alegrias e que todos possam materializar aquilo que o coração faz ressoar de alegria. É isso que eu desejo. Muito obrigada. Esse foi o nosso podcast Caxias Conversa, podcast do Legislativo que ao longo de 2024 trouxe diversos assuntos. A gente falou de saúde, de esporte, de eleições, a gente falou de muita coisa bacana e eu desejo a você, encerrando aqui o nosso episódio sobre saúde, um Feliz Natal, um 2025 de muitas alegrias. Muito obrigado pela companhia ao longo de 2024 e a gente se encontra por aí no próximo ano. Até!